Olá, muito boa tarde. Estamos chegando, quarta-feira, falando nisso, semana de feriado aí, muita gente se preparando para viajar amanhã, véspera de uma sexta-feira santa, mas a gente já está aqui, quarta-feira, 27 de março, juntinho, né, Pedro Mariano? Para a gente passar esse comecinho de tarde gostosa, para a gente aprender. Conta para mim, você é daquelas pessoas que vive falando sim para tudo, aceitando qualquer situação? Você sabe qual a importância da palavra não na nossa vida? Então, vou dizer algumas situações para você. Não antecipe os problemas. A gente não sabe se eles vão ter solução ou não. Então, não antecipe os problemas. Nem se preocupe com o que talvez nunca aconteça. Não fale demais. Não conte detalhes. Não satisfaça a curiosidade alheia das outras pessoas. Sabe por quê? Porque a hipocrisia de muita gente, ela já é tão difamatória, que alimenta tanto a falsidade e a ilusão daquela pessoa que não tem uma vida de verdade para viver. Então a palavra não tem uma importância muito grande na nossa vida. Que tal você começar a falar não para algumas situações? Principalmente não antecipar alguns problemas e não prever algumas soluções. Esse é o nosso toque de hoje para você, quarta-feira, porque chegou o dia de Papo Cabeça. E ele está aqui novamente com a gente hoje para falar com você, para acessar o Facebook, para conversar com você nas nossas redes sociais, falar o que tem de prêmio, o que a gente vai brincar, o que a gente vai conversar. Lucas Sanseverino. Oi, Sol. Obrigada outra vez por estar aqui. Estou muito feliz, viu, Sol? E eu achei legal você falando esse não, né? A gente pensa que não negativo é sempre ruim, mas é muito bom pra gente também, né? A gente aprende, né? Muito. E você não pode deixar, então, de participar aqui do Falando Nisso através do facebook.com/Falando Nisso Band e também deixar a sua pergunta através do Ligue Band 9711-1313, opção 1, depois 1 novamente. Ou ao vivo pelo 3922-1387. E eu estou muito curioso para conversar hoje com a doutora, porque, Solange, será que eu sou bipolar? É, aquele transtorno de humor. Sabe aquela pessoa que muda de humor toda hora? Será que pode ser um transtorno bipolar? Mas antes eu quero saber o que a gente tem de gostoso hoje para sortear aqui no programa. Páscoa está chegando e nada melhor que um ovo de Páscoa. Eu já comi um desse, eu vou confessar, Solange. E eu gostei muito, é muito bom, Tomás. Se quiser participar, você pode então ganhar também esse ovo de Páscoa ou uma família inteira, ó, 4 ingressos para curtir o show da Turma da Mônica no circo, que é muito legal. Daqui a pouquinho vai ter um mágico aqui, né, Solange? É, Circo dos Sonhos da Turma da Mônica, é muito legal esse circo, gente, é imperdível, vai ficar até abril aqui, dá para você levar a família no feriadão. Mas vamos falar sobre o nosso assunto de hoje. Você conhece uma pessoa que muda de humor toda hora? De repente está triste, de repente está eufórico, de repente volta a ficar triste, nervoso. Será que pode ser o tal do transtorno bipolar? Isso é um problema sério? Ela está aqui nos orientando, a psicóloga Edna Mota. Obrigada, Edna, por estar aqui com a gente. É um prazer te ter aqui, viu? Igualmente. A gente já estava aprendendo de monte no camarim com a doutora Edna, né? Edna, antes da gente entrar com as participações do Face e as ligações que já começaram, eu queria perguntar para você, o que é o transtorno bipolar, essa mudança constante de humor que algumas pessoas têm? Então, o transtorno ou distúrbio bipolar, na verdade, começa no cérebro. Ele é um distúrbio bioquímico que nós falamos, bioquímico por quê? Porque atinge a nossa área cerebral. Então, existem neurotransmissores no nosso cérebro que, diante de uma possibilidade da pessoa estar bipolar, esses neurotransmissores produzem substâncias que afetam o comportamento da pessoa. Então, o distúrbio ou transtorno bipolar, ele é um problema bioquímico, ele é um problema cerebral, ele é um problema de humor, isso é o mais importante para a gente poder conversar. Então. De forma alguma. A pessoa bipolar, Solange, ela sofre absurdamente e, consequentemente, ele gera também distúrbios ou transtornos de atitudes e de comportamentos afetivos, sociais, relacionais, de forma geral. Que a gente vai falar sobre isso detalhado daqui a pouquinho, né, Luquinha? Mas já tem gente na linha. Muito boa tarde. Boa tarde, Sol. Você quer dar seu nome? Quem não quiser se identificar, porque é um assunto delicado, não tem problema. Você quer dar seu nome? Não, tudo bem, meu nome é Letícia. Tudo bom, Lê? Tudo bem. Bom, só, eu faço tratamento psiquiátrico e trato depressão. Sim. Só que tem semanas que eu estou muito bem, tem semanas que eu estou muito mal. Quando eu estou para ficar menstruada, eu sinto muito sono.
um mau humor horrível. Aí eu não sei, a gente sempre vê na televisão falar sobre o bipolar, né? E eu acho que tem muita coisa parecida comigo. Vamos ver, minha linda, que a doutora Edna tem para dizer. A depressão tem alguma coisa da bipolaridade ou não, Edna? Vamos pensar assim, boa tarde, Letícia. A bipolaridade, ela é bipolar, a pessoa bipolar é aquela que oscila, alterna entre dois humores, dois polos de humor. O humor depressivo ou deprimido e o humor que nós falamos maníaco, eufórico. Então, a bipolaridade são dois pratos de uma balança que nunca estão estáveis. Ora, a pessoa está extremamente eufórica, ora ela leva um tombo bioquímico e psicológico e ela cai, mas cai fundo. Acho importante colocar para a Letícia o seguinte, Letícia, se você já está sendo diagnosticada como depressão, ótimo, porém, é importante nós sabermos que na depressão bipolar, a depressão é diferente. O que provavelmente você tem, que você recebeu já o diagnóstico, é depressão unipolar, que é só a depressão. Então, nós temos dois tipos de depressão. A depressão unipolar é essa depressão que as pessoas entram mesmo, ficam de cama, não conseguem tomar banho, choram demais, dormem pouco ou muito. A depressão típica. E a depressão bipolar é essa depressão que oscila entre a depressão em si, que é muito profunda, e a euforia humoral. Ok, então. Bom, a gente está aqui com uma porção de gente na linha, uma porção de gente no Facebook querendo saber sobre o transtorno bipolar. Mas agora o que a gente vai fazer, Luquinha, antes da gente continuar o bate-papo? A gente vai pensar um pouquinho nessas perguntas aqui, mas enquanto eu penso aqui, a Solange Moraes vai conversar com a gente e contar casos incríveis e até decepcionantes nas notícias da redação. Quando a gente recebe um profissional da saúde que conhece a mente da gente, muitas vezes a gente fica se perguntando o porquê que algumas pessoas têm atitudes como essa que você vai ver agora. Um crime brutal no interior do Rio de Janeiro. Brutal. Um menino de 6 anos de idade foi morto asfixiado e teve o corpo escondido em uma mala. Olha só, uma manicure, amiga da família, confessou o assassinato e está presa. Amiga da família. Ela foi encaminhada no final da tarde de ontem para o presídio feminino de Bangu. A reportagem é de Lúcio Castro. O cortejo foi acompanhado por cerca de 500 pessoas. Alguns parentes passaram mal durante o enterro de João Felipe Bichara. O corpo do menino de 6 anos foi encontrado sem roupas dentro de uma mala na casa de Suzana de Oliveira, amiga da família há mais de 2 anos. Antes de acharem a vítima, ela chegou a consolar a mãe da criança. Na delegacia, em Barra do Piraí, a manicure de 22 anos apresentou 5 versões diferentes para o crime. Em uma delas, afirmou que tinha envolvimento com o pai do menino. Ontem, Suzana ligou para a escola e fingiu ser a mãe de João Felipe. Pediu que ele fosse colocado em um táxi. A direção admitiu que houve falha na segurança. Era a Aline, a mãe do João Felipe, que estava na primeira série, que estuda com a professora Beatriz, que tinha um médico e que a babá esqueceu de avisar que tinha um médico, então ela estava mandando buscá-lo para levá-lo ao médico. João Felipe foi conduzido pela manicure para um quarto deste hotel. Sem pedir qualquer resgate à família, ela sufocou a criança com uma toalha. Depois de pagar a conta, a acusada fugiu num táxi. O corpo foi levado e escondido num lençol. Esse motivo emocional que eu vislumbro, o único possível neste momento, seria uma vingança dirigida aos pais. Os pais colocaram informação sobre o desaparecimento nas redes sociais. A notícia chamou a atenção do recepcionista do hotel, que avisou ao taxista. Os dois prestaram um depoimento na delegacia e os policiais chegaram até a casa de Suzana. Na vila onde morava, nos fundos de uma igreja, vizinhos estavam revoltados. Era o dia inteirinho homem na casa dela. E não tinha preferência, não. A manicure foi levada para o presídio de Bangu, na capital fluminense, e vai responder por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e emboscada, além de ocultação de cadáver. Elas fazem uma cara de dó, né? Como se não tivesse culpa nenhuma. Que me perdoe toda a medicina do mundo, mas para mim isso é pura maldade. E que apodreça atrás das grades.
Um encontro emocionado em São Paulo. O jovem que teve o braço decepado em um acidente de trânsito, lembra que a gente mostrou aqui no Falando Nisso? Esse jovem conversou com as pessoas que ajudaram a salvar a vida dele. O ciclista recebeu os primeiros socorros ainda na Avenida Paulista, em São Paulo, local do atropelamento. Vamos ver na reportagem de Sandro Barbosa. Um abraço apertado em quem permitiu que a vida continuasse. Estou arrepiado até agora mesmo, por saber que uma pessoa que estava com a minha vida nas mãos está aparecendo hoje depois de tanto tempo. Foi essa forma encontrada por David Santos Souza para agradecer a Tiago Chagas Santos e a Genor Pereira Júnior. O ciclista foi atropelado pelo estudante de psicologia Alex Sueck na Avenida Paulista. No acidente, David teve o braço decepado e só não morreu graças à ajuda dos dois. Na hora que eu olhei, eu pensei que ele tivesse morrido. E quando eu comecei a massagem cardíaca, eu vi ele se mexendo um pouco. Daí eu fui ver o pulso, ele voltou. Apertei o braço dele para parar de sangrar, até que alguém aparecesse com algo para fazer um não. A gente ficou ali tentando fazer com que ele ficasse calmo e não entrasse em choque nem nada. Por se tratar de um crime de trânsito, a Justiça agora tem dois caminhos. Se acatar a denúncia do Ministério Público de um ato doloso, Alex poderá, caso condenado, ir para a cadeia. Se não, o máximo que vai acontecer é ele receber uma pena alternativa. Hoje, o universitário responde em liberdade pelo crime. A Justiça, na verdade, colaborou para deixar mais uma pessoa imprudente na rua. David pede uma punição para o motorista, mas não guarda mágoas. E se tiver uma oportunidade de chegar para ele, olhar no olho dele, perdoar ele, com certeza eu estarei indo lá perdoar ele, mas para me sentir mais tranquilo em relação a mim. Que coração bom, hein, David? Agora, ele tem que pagar pelo que ele fez, porque quem assume uma direção embriagado, com certeza sabe que pode causar não só um acidente grave como esse, mas a morte de uma pessoa, né, Luquinha? Com certeza. Olha, o que me consola é saber que assim, a nossa justiça humana pode até falhar, mas a divina não. Então, com certeza, ele vai pagar por isso. E olha só, não sai daí não, que no próximo bloco eu já tô com água cheia de boca. Que delícia! Ana Massa no Vila Real com uma receita super diferente para você, então fica aí.